A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 11. Vamos falar com Deus. Hoje eu estou com dois professores muito especiais, mas antes da gente conhecer eles, nós vamos compartilhar, curtir e comentar o vídeo, para que a palavra de Deus se espalhe por todo o Brasil e todo o mundo, por meio da internet. E como sempre, antes de começar a aula, a gente tem que orar. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, mais esse momento na tua presença. Pedimos que o Senhor venha de encontro às nossas mentes, nossos corações, nos ajude a conhecê-lo mais de ti e a pôr em prática a tua palavra a cada dia, meu Deus. E o Senhor venha dar crescimento às sementes em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Samuel. Eu sou a Laura. E nós estamos aqui para mais um Espada Afiada! E o livro de hoje se encontra em Mateus 6, do 5 ao 15. E lembrando que a nossa Bíblia está separada por dias e não por capítulos. Vamos começar? Vamos! 1, 2, 3 e vai! E quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, que vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoarás a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Tchau, pré-adolescentes! Pré-adolescentes, como vocês já devem ter percebido, a aula de hoje é sobre oração. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Pensa em algum amiguinho seu ou nos seus pais. Por acaso vocês já se conheceram tudinho de uma só vez? Ou será que vocês foram passando um tempo junto, foram conversando, foram ouvindo, foram se conhecendo, foram crescendo em intimidade? Pois é, oração é a mesma coisa. A gente gastando tempo com Deus e crescendo em intimidade com Ele. E na Bíblia, adivinhe qual é o personagem que mais temos registros dele orando? Jesus. Pois é, nosso próprio Senhor e Salvador, Deus que se fez homem, gastou tempo e muito orando. O fato é, a palavra de Deus está recheada desse assunto oração. Nós temos ensinamentos práticos, nós temos métodos, nós temos a importância, nós temos pessoas orando. E é sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas então, nessa primeira parte da aula, eu vou chamar os dois professores muito especiais para falarem sobre o que é a oração e sobre a oração modelo que Jesus ensinou. Vamos então? A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Alexandre Pina. E eu sou o João Guilherme. Então, pré-adolescentes, nós vamos falar sobre oração. O que é, então, oração? A oração nada mais é do que a forma como nós conversamos com Deus. Eu posso orar a Deus fazendo um pedido, eu posso orar a Deus fazendo uma glorificação, uma gratidão. Então, oração é a forma como eu me relaciono com Deus.
Deus quer ser o nosso amigo. Desde a antiguidade lá, Deus descia para falar com o homem. Isso não terminou, isso não parou aqui. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E como nós fazemos isso? Através da oração. E como o Alexandre disse sobre o que é oração, Jesus ele nos deixou uma oração modelo, uma base para que nós possamos compreender o que seria uma oração e tudo que tem que envolver uma oração. E a primeira parte que Jesus coloca como primícia da oração é louvar e glorificar a Deus. Porque a gente tem que entender que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente for fazer, quer comer, quer beber, como fala em 1 Coríntios, temos que fazer para a glória de Deus. E Jesus já deixa no exemplo da oração do Pai Nosso que devemos começar nossas orações glorificando a Deus. Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, a gente fala que Deus é grandioso, Deus é glorioso, Ele é digno de toda honra, de toda glória. E por isso, sempre que você for lembrar de orar, quando você for começar a sua oração, sempre comece glorificando a Deus. Que a gente tem o costume de começar pedindo já, ou de fazer qualquer outra coisa, mas a gente tem que ter na nossa mente que tudo que a gente for pedir, tudo que Deus for fazer na nossa vida, quer o nosso respirar, o nosso dormir, o nosso acordar, o nosso andar, tudo é para a glória de Deus. Primeiro, a gente tem que saber pedir, né? Sim. E não tem jeito melhor do que saber pedir exaltando o nome dele, né? Agradecendo, glorificando ele por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito na nossa vida. Então, continuando agora, a segunda parte daquela oração que Jesus nos deixou, e venha a nós o teu reino. Nem tudo o que nós pedimos é o que Deus tem para nós. Então, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Nós devemos ter esse cuidado nas nossas orações, em colocar diante de Deus aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para nos oferecer. Porque é certo, Deus tem o melhor para cada um de nós, mas muitas das vezes aquilo que nós pedimos não é o que Deus tem planejado para nós. Então, se a sua oração não foi atendida, reflita, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Um exemplo do que o Alexandre falou, que é, venha a nós teu reino e seja feita a tua vontade. Nós podemos pegar o exemplo de Salomão. Salomão era jovem, Deus já tinha prometido o reino para ele, tinha falado para Davi que ele seria rei, e Salomão, orando, ele pede a Deus sabedoria. Ou seja, o pedido dele estava de acordo com a vontade de Deus na vida dele. Que o pedido que ele ia pedir a Deus, Deus ia conceder a ele a sabedoria, que é o Espírito Santo, e auxiliar no propósito que Deus já tinha na vida dele. Ou seja, o pedido de Salomão, por mais nobre que fosse, não foi nenhum outro a não ser a vontade de Deus na vida dele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, dar-nos o nosso alimento. Não podemos deixar de orar a Deus agradecendo pelo alimento que nós temos todos os dias e também pedir para que este alimento não venha faltar na nossa mesa. Por isso é importante, eu não sei se você tem um costume, se o seu pai e a sua mãe oram, né, agradecendo pelo alimento, mas é uma prática que nós devemos fazer, porque é muito importante, isso agrada a Deus. Nós devemos ser gratos pelo alimento que nós temos a cada dia. E é confiar na provisão de Deus, não é, Alexandre? Você tem total confiança em Deus, a gente já glorificou Ele, a gente já falou quanto Ele é importante para nós e confiar naquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. E o Deus que nós servimos é o Deus que não vai deixar nada faltar, né? Mas mesmo assim é importante nós agradecermos por tudo que Ele já fez na nossa vida. Chegamos a outra parte da oração, que é perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso, para mim, se não for, é uma das partes mais impactantes e mais poderosas da oração do Pai Nosso. Por quê? Deus nos chama para sermos cristãos piedosos, ou seja, pessoas que vão perdoar o nosso próximo. Isso não é nada mais, nada menos do que cumprir o segundo mandamento que Deus falou, que no caso é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós mesmos. Ou seja, quando nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, nós perdoamos ele assim como Deus nos perdoou. E uma parábola diz que Jesus usa sobre o servo injusto. Um servo, certa vez, ele tinha uma dívida muito grande com seu senhor, ele vai implorando seu senhor por perdão, o senhor dele perdoa ele. Só que na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e não exerce perdão com o seu conservo. E depois ele sofre o castigo de seu senhor, que além dele pagar a dívida, ele ainda é torturado. Ou seja, o perdão, a piedade, é uma prática fundamental de todo cristão, a qual sem o perdão ninguém irá ao céu. Porque nós devemos entender que como cristãos, como pessoas que querem ser parecidas com Cristo, nós devemos perdoar o nosso próximo, né, Alexandre? Vocês entenderam, pré-adolescentes? Não adianta nada fazer uma oração bonita, com sentimento, se você não gosta do coleguinha, se você não consegue perdoar o coleguinha, se você tem raiva do coleguinha. Jesus não tinha raiva de ninguém. Jesus perdoava. Então nós precisamos, antes mesmo de iniciar uma oração, eu tenho raiva de alguém, eu não gosto de algum dos meus colegas,
você precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir perdão ao seu coleguinha, para que aí sim a sua oração possa chegar aos céus. E finalizando aí então a oração que Jesus nos deixou, falando: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Devemos sempre pedir a Deus por proteção, porque o inimigo está a todo tempo ao nosso derredor, fazendo com que nós nos afastemos da presença de Deus, fazendo com que nós gastamos o nosso tempo fazendo qualquer outra coisa que não na presença do Senhor. Não vemos nos cultos, não oramos, não cantamos louvores, porque estamos entretidos com outras coisas que o inimigo muitas das vezes coloca diante de nós para nos afastarmos de Deus. Então nós devemos orar a Deus, buscando tempo de oração, pedindo a Ele comunhão, pedindo a Ele que nos livre do olhar do adversário nas nossas vidas, na nossa família, dentro da nossa casa. Vocês precisam pedir a Deus livramento do mal, para que possamos seguir nessa caminhada com Cristo. Eu acho muito interessante, Alexandre, que a oração do Pai Nosso deixa uma chave muito poderosa para vocês, que é: não nos deixei cair em tentação. Então, uma frase muito impactante que eu ouvi esses dias é que quem confessa tentação não confessa pecado. Ou seja, muito antes de você pecar, você já tem que pedir a Deus para te livrar das tentações. Isso é uma oração que você deve fazer no começo do seu dia. Deus, me livra das possíveis tentações que vão vir, me livra dos possíveis pecados que vão vir. Ou seja, você está orando a Deus antes mesmo de você ter cometido o pecado. Temos o exemplo que a gente não deve brincar com o pecado. Nós devemos fugir do pecado. Exatamente. E na Bíblia nós temos ali então a oração que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso. Mas então, será que os pré-adolescentes estão lembrando direitinho de como foi essa oração de Jesus? Vamos ver. Nicolas, pergunta relâmpago pra você. Fala o máximo que você conseguir da oração modelo que Jesus ensinou na Bíblia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ô, glória! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-vos o pão de cada dia, assim como perdoamos a... Pessoal, agora a gente tá aqui com a Mari da Uni. Oi! E o desafio dela é falar qual é a oração modelo que Jesus ensinou na Bíblia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que vos persegue. Não deixe nos cair em tentação. Amém. Então, pré-adolescentes, uma vez que a gente sabe o que é orar, a gente tem que entender a importância que ela tem. Certa vez, Jesus visitou a casa de duas irmãs, Marta e Maria. E ele começou a ensinar as pessoas que estavam com ele. Mas acontece uma coisa: Maria foi para perto de Jesus e começou a ouvir. Enquanto Marta, que estava preocupada com outras coisas, nesse caso, limpar sua casa, foi lá arrumar as coisas. Ela não parou e sentou com Jesus. E pior, depois ela foi lá reclamar com Jesus: ô mestre, por que minha irmã está aqui te ouvindo ao invés de me ajudar com essas coisas passageiras? E sabe o que Jesus falou para ela? Ele falou: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, que jamais te será tirada. A verdade é que nenhum tempo que a gente gasta com Deus, nenhum tempo que a gente gasta aos pés de Jesus, é um tempo perdido. Muito pelo contrário, o melhor coisa que a gente pode fazer com o nosso tempo é gastar com Deus. E nesse caso, orando. Até porque Deus é um ser real e não um ser imaginário. E Ele é único, onisciente, que sabe de todas as coisas, onipotente, que pode todas as coisas, e onipresente, que está em todos os lugares, e é Ele que pode nos ajudar. Como o Igor disse, Deus é real. Ele não é só um ser imaginário. Não é porque nós não estamos vendo Deus que Deus não é real, né? O nosso Deus é muito real, o nosso Deus é muito presente. Então, Ele é tão real que Ele vê tudo o que nós fazemos
quer isso seja uma coisa boa ou quer que nós estejamos fazendo algo ruim. Deus também está vendo. Então nós não temos que ter essa preocupação ou até mesmo pensarmos em deixar Deus de lado porque Ele não está aqui, nós não estamos vendo Ele. Deus é real e quando nós formos orar, nós temos que ter essa consciência de que Ele está ao nosso lado, Ele está ao nosso redor o tempo inteiro, vendo e ouvindo tudo que nós fazemos. E um dos significados da oração, ela demonstra que você é dependente de Deus. E para que possamos viver uma vida em santidade, uma vida que aguarde a eternidade, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Podemos observar que todos os grandes homens de Deus do passado, os grandes homens de Deus do futuro, todos eles tinham algo em comum, a dependência no Senhor. Um segredo que eu acho muito interessante é que nós vamos ter dias maus, nós vamos passar por adversidades. Mas é nos dias maus que você vai poder testar a sua confiança em Deus. Se você no dia mau você procurar a Deus ao invés de qualquer outro meio, você vai estar mostrando para Ele, Deus, por mais difícil que as situações estejam parecendo, eu confio no Senhor. Nos dias bons também, você vai demonstrar a sua dependência a Deus agradecendo a Ele, louvando o nome dEle. E Deus nos chama para ser totalmente dependente dEle. O salmista Davi é um exemplo que eu gosto muito de me lembrar sobre confiança em Deus. Ele, meio a perseguições, a tentativas de morte contra ele, aos momentos mais difíceis da vida dele, ele sempre expressava a confiança no Senhor que ele tinha. O que podia tudo estar desabando ao redor de Davi. Mas como ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem totalmente dependente a Deus. Ele era um homem que confiava tanto em Deus que ele não tinha medo nenhum em se expressar, em abrir o coração dele para Deus. E a oração é um dos métodos que a gente pode comprovar que a gente depende de Deus. É o principal método de comprovação da sua dependência a Deus, da sua confiança em Deus. E tem um contraponto também. Se nós não confiamos em Deus, nós caímos no pecado de incredulidade. Então que vocês guardem no coração de vocês que vocês devem orar, que vocês devem ser dependentes de Deus em tudo. Desde uma coisa simples como fazer uma prova, ou viajar para algum lugar, até uma coisa muito complexa, fazer uma obra na igreja ou qualquer outra coisa, uma faculdade. Tudo que vocês forem fazer, toda decisão importante de vocês, deve ser pautada na oração. Como o nosso pastor Jairo fala, que a gente não precisa atacar nem defender, somente orar. E tudo que vocês forem fazer, torne isso um motivo de oração. Você lembra da prova de hoje? Que prova? Ué, você não lembra da prova que tinha que fazer a caneta? Eu nem sabia que tinha prova. Meu Deus, eu não tenho caneta, eu esqueci em casa. Você não tem caneta? Não. Você não tem nenhuma pra emprestar, né? Eu não tenho nenhuma não, Ah. infelizmente. Que chato, mas tá bom. Muito É isso obrigado, aí. viu? Valeu, fico com Deus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho caneta nenhuma. Moça, você pode me emprestar uma caneta? Quer que eu te empreste as minhas canetas coloridas da Stabilo que eu comprei semana passada? Ah, me poupe, né? Dá licença. Ou... Ah, tá bom. Gente, tá correndo a hora de começar a prova. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma caneta. Me empresta uma caneta. Sai fora, eu, hein? Tem caneta não. Pai, por favor, o senhor precisa me ajudar, pai. Eu preciso de uma caneta. Se eu não passar dessa prova, pai, eu não sei nem o que pode acontecer comigo. Eu posso reprovar de ano. Meu Deus, por favor, me ajuda, pai. Me envie uma caneta. Alguém pra me dar uma caneta. Por favor, pai, me ajuda. Que ela caia do céu, pai, por favor, para que eu possa finalmente fazer essa prova, pai. Meu Deus, uma caneta. Meu Senhor, muito obrigado por essa caneta, pai. Agora eu vou poder fazer a prova. Muito obrigado, pai. Muito bem, pré-adolescentes. Então, se a gente já sabe o que é oração e qual a sua importância, a gente tem que entender como orar. Não se enganem, existem orações feitas de maneira errada e a própria palavra de Deus que diz isso. Lá em Tiago, capítulo 4, ele vai dizer que nós não recebemos por não pedir ou pedimos e não recebemos por pedir mal. Ou seja, na mesma passagem, a Bíblia nos ensina que nós devemos de fato orar e perseverar em oração e também a gente tem que orar direitinho. Ou seja, a gente não pode orar baseado na nossa vontade, como está escrito, para gastar nos nossos próprios deleites. Nós devemos orar e orar corretamente. Mas então, o que será que o Alexandre e João têm a dizer sobre isso? Então, Igor, como que a nossa oração pode ser eficaz? Nós já falamos aqui, eu preciso, para minha oração ser eficaz, primeiro, orar com o meu coração, com o meu sentimento, com aquilo que está aqui, não simplesmente
uma frase bonita. Isso não importa para Deus. O que importa é um coração puro. Lembra que nós falamos sobre confessar os pecados? Nós precisamos estar com o coração limpo. Então, se há algum pecado, se há alguém, algum coleguinha que precisa do seu perdão, ou se você acha que você tem que pedir perdão para um coleguinha, primeiro você faça isso. E certamente Deus, que está vendo tudo, vai ouvir a sua oração muito mais atento, porque Ele vai ver em você um coração puro. E um coração puro move os céus. E nós também devemos perseverar nas orações. Porque eu não posso chegar, por exemplo, e eu querer orar uma vez por semana, ou limitar o meu tempo de oração com Deus. Nós temos que entender que Deus ele quer um relacionamento conosco. E eu não viraria amigo do Alexandre se eu falasse com ele uma vez na semana, uma vez no mês. Tem que ser uma coisa diária, uma coisa constante. A vida de vocês deve girar em torno da vida espiritual de vocês. Vocês são pré-adolescentes hoje, no futuro vocês serão adultos. E tudo que vocês plantarem agora nessa fase da vida de vocês, na juventude, vocês vão colher no futuro. E aqueles que plantarem oração, que plantarem perseverança, obediência, no futuro vocês colherão grandes coisas em Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, na nossa geração, tem grandes avivalistas, pregadores, que vocês serão tudo isso. Só que para isso vocês devem, desde agora, perseverar na oração. Não teve nenhum grande homem no passado, nenhum grande homem no presente, não terá nenhum grande homem no futuro que não se dedicou totalmente à oração, não é, Alexandre? Verdade. Deus não pode ser para você simplesmente um recurso. Ah, tá tudo ruim, então eu vou orar a Deus. Eu preciso de uma bênção, eu vou orar a Deus. Não, não pode ser assim. Deus quer intimidade. E nós só conseguimos intimidade orando, orando, orando todos os dias. Seja para pedir, seja para glorificar. Tá feliz? Dê glórias a Deus. Meu Deus, obrigado pela bênção que eu recebi, obrigado por esse dia maravilhoso. Tá triste? Óbvio. Vai pedir oração, vai orar a Deus para que Deus possa reverter esse quadro, possa mudar essa situação. Mas faça de tudo uma oração a Deus. Quer seja para glorificar, quer seja para pedir, converse, 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 porque é tudo que Ele quer de você, é relacionamento. E a oração, ela é o oxigênio do cristão. Por exemplo, se a gente parar de orar, logo nós não teremos uma vida espiritual firme e logo nós não iremos ao céu. Justamente, então, nós precisamos orar para sobreviver espiritualmente. E que nós venhamos criar essa cultura de oração em nossos corações, em nossas casas, que nós não venhamos gastar nosso tempo com coisas fúteis e sim com coisas que vão durar pela eternidade, que no caso é a oração. Amém? Olá, pré-adolescentes. Que bom falar sobre a oração. A oração é tudo. A oração é a respiração da alma. Quando nós oramos, Deus opera as suas grandes obras. Tudo o que Deus faz é em resposta às nossas orações. E todos nós que orarmos vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Eu já vi Jesus curar por meio da oração, eu já vi Jesus fazer chover por meio das orações, eu já vi coisas maravilhosas acontecer quando a gente ora. Esse espaço onde nós estamos hoje aqui reunindo é resposta específica de uma oração que eu fiz ao Senhor. Ou seja, Deus responde cada uma das nossas orações. Nenhuma oração que for feita com confiança em Jesus Cristo será frustrada. Deus responderá a seu tempo cada uma das nossas orações. Tudo o que você precisar, você pode pedir a Deus. Todos os seus temores, todos os seus sonhos, aspirações e esperanças devem ser conhecidas diante de Deus por meio da oração. Paulo, escrevendo a Filipenses 4:6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração todas as vossas necessidades. Então ele vai dizer assim, façais orações, súplicas e ações de graças a Deus. Por quê? Porque Deus vai responder nossas orações. Tiago diz que grandes são os efeitos, né? A oração produz efeitos poderosos quando é feito por um justo, por alguém que ame a Deus. Então, não passe nem um dia sem orar, sem buscar a Deus, porque cada uma das suas orações serão respondidas de forma maravilhosa. Deus abençoe vocês graciosamente.
Então, pessoal, estamos chegando a uma parte muito importante da aula de hoje, que é o ofertório. Nós não podemos deixar de contribuir na obra de Deus, de contribuir para as coisas da casa de Deus financeiramente. E nós temos também o projeto dos 1000 valentes, que nós estamos querendo comprar esse terreno aqui da igreja para a glória de Deus. Então, vamos contribuir. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tu agora me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tu agora me atraiu, tua presença me atraiu. Adolescentes, tia Rafa na área e hoje eu estou aqui para mais um quiz. Vamos ver se vocês estão afiados. Primeira pergunta: quais dessas alternativas não é um ensinamento de Jesus na oração modelo? Alternativa A, louvor. B, seja feita a nossa vontade. C, pedir o alimento. Ou D, não cairmos em tentação. Tempo na tela. E a resposta correta é B, seja feita a nossa vontade. Estranho, né? Segunda pergunta: o que a oração gera na vida do crente? A, nós ficamos mais abertos ao pecado. B, a oração é um meio de conseguir tudo o que queremos. C, orar nos leva à intimidade com Deus. Ou D, nos tornamos independentes de Deus. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. Orar nos leva à intimidade com Deus. Terceira pergunta: o que é necessário para uma oração eficaz? A, perdoar uns aos outros. B, perseverar em oração. C, nos sujeitarmos à vontade de Deus. Ou D, todas as alternativas estão corretas. E a resposta certa é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Última pergunta: destes nomes, qual temos mais registros na Bíblia de sua vida de oração? A, Jesus. B, Elias. C, Daniel. Ou D, Golias. E a alternativa correta é a letra A, Jesus. Eu espero que vocês tenham acertado todas. Até a próxima! Então, pré-adolescentes, estamos finalizando a aula de hoje, mas para concluir a gente tem que entender uma coisa. Não existe nenhum outro no planeta e fora dele mais interessado na nossa oração do que Deus. Não é o seu amiguinho que está tão interessado assim em conversar com você. Não é nem sua família. Não que eles também não queiram, mas o ser que mais ama a sua vida e mais quer te ouvir é Deus. E glória a Deus por isso, porque nós podemos conversar com Ele. Então,
vamos conversar com Ele orando, agradecendo por mais essa aula. Senhor, nós te agradecemos por mais essa manhã, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder orar, de conversar com o Senhor e de estar com o Senhor a cada dia. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor tem o melhor para a gente. E pedimos que o Senhor venha continuar conosco, dando crescimento, meu Deus, a tudo aquilo que nós aprendemos na aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pré-adolescentes!